Olá, mais um podcast aqui do Rodadas Brasil. Carlos, como alguém me conhece, alguns me conhecem, obrigado aí mais uma vez por estar assistindo mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, muito feliz, Carlos. Estou conhecendo um cara fantástico aqui. Já tive algumas conversinhas nos bastidores que vai fazer total sentido aqui do bate-papo. Carlos Santos, obrigado pela presença. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, prazer imenso. E agora eu quero saber, a galera quer saber, quem é o Carlos, meu xará, qual a empresa do Carlos. Maravilha. Bom, eu sou da C Santos Consultoria, nós somos especializados em recrutamento e seleção, em RH, né? Vimos ao longo do tempo a necessidade das empresas em contratar bons profissionais, né? E nós, mediante essa dificuldade, nós enxergamos como oportunidade. Então nós moldamos o nosso negócio para recrutamento e seleção. Então hoje nós somos especialistas em recrutamento e seleção, tanto para vagas operacional, tático e estratégico. E nós temos um diferencial, que é a condução de entrevistas em inglês. Ô Carlos, cara, recrutamento e seleção, conforme a gente conversou nos bastidores, inclusive com o André, que está aqui, ó. André aí, que trabalha com o Carlos, está aqui no bastidor com a gente. Estamos inaugurando esse novo formato. Obrigado aí, viu, André? Obrigado por essa dica, por esse insight aí. Recrutamento e seleção é a bola da vez, né? Sim, sim. É a bola da vez. Então a gente vai ter muito assunto aqui pra gente conversar. Cara, mas eu vi no seu currículo aí, me fala um pouquinho da sua experiência internacional. Bom, eu acredito muito na educação, né? Eu acredito muito no aprendizado. E com isso eu tenho diversos cursos na área administrativa, sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão de negócios, tenho intercâmbio na Nova Zelândia, em Auckland City, onde eu estudei inglês lá na Nova Zelândia, e tenho o curso de gestão de negócios em Vancouver, no Canadá. Então a gente traz uma bagagem internacional bastante interessante. Trabalhei em multinacionais, trabalhei em startup, sou professor de administração e gestão empresarial, lecionei cursos profissionalizantes, técnico, graduação, e ao longo do tempo a gente vem construindo bastante aprendizado, bastante conhecimento para devolver para a sociedade. Bacana. Carlos, eu tenho aqui um roteiro elaborado pela produção. Maravilha. E já te falei que eu vou quebrar totalmente esse roteiro, esse papo vai ser bacana, mas eu vou seguir algumas perguntinhas deles aqui. Perfeito. Tá bom? A primeira aqui é, cara, por que as empresas têm tanta dificuldade em contratar pessoas? Faz sentido isso aí? Sim, essa pergunta é bastante pertinente e são vários os motivos, né? Primeiro, atualmente o Brasil vem vivendo uma alta taxa de empregabilidade. Então, as pessoas já estão trabalhando. O segundo motivo é a tecnologia. Há de convir que antigamente, há 20, 30 anos atrás, por exemplo, para você pedir um táxi, você tinha que ir até a avenida principal, se fosse madrugada, ou ligar no telefone da base lá do ponto de táxi para poder pedir um táxi, não era assim? Claro. Hoje em dia, em 2 minutos, o carro está na sua porta. Uhum. Então, as pessoas têm outras possibilidades de trabalho do que diferente de antigamente. E sem precisar de tanta qualificação. Então, as dificuldades que as empresas têm encontrado são nesses dois aspectos. Uma que é a alta empregabilidade, então tem um baixo nível de pessoas desempregadas. Por outro lado, é a tecnologia que aproximou as pessoas muito mais. Então, propiciou às pessoas oportunidades de emprego. E não só o Bolsa Família, porque muitos empresários acreditam que o que de fato faz ter dificuldade ao contratar pessoas é o Bolsa Família. Pelo contrário, tem esses dois aspectos. E eu diria também que tem um terceiro aspecto, que é, atualmente, a vontade das pessoas em empreender. É as pessoas quererem ter o próprio negócio. Você sabe quantos MEIs estão abertos hoje no Brasil? Não, olha, lembra que a gente falou do improviso? Que vai fazer todo sentido, né,
pergunta que você me fez, que você vai responder, eu já vou adiantar que eu não sei. Ô, Carlos, saiu daqui, cara, um pouquinho antes eu gravei com a Camila Mello. Ela é especialista em marcas e patentes. Uhum. Cara, ela falou para mim que nós temos 500.000 de marcas solicitadas no Brasil anualmente. Então tem muito a ver com isso que você falou. Quantas MEIs tem? Não sei, não faço a mínima ideia, cara. O crescimento deve ser nessa proporção. São cerca de 14 milhões de MEIs abertos. Olha aí. Ou Por seja, ano? Não, Ou não, quantas tem? Quantas tem abertos. Ah, tá bom, tá bom. Então, são em microempreendedores, pessoas que... 14 milhões é muita Sim, coisa, né? muita gente. Não, se fosse por ano, Sim, não. viajei, ô produção. Não. Então, assim, as pessoas não querem ter o empregador, né? As pessoas querem ter o próprio negócio, ser autônomas, etc. Então, estão partindo para o MEI. Então, hoje são cerca de 14 milhões de pessoas no MEI. Hoje são cerca de mais de 3 milhões de pessoas nos aplicativos. Então, 5% da população que está desempregada. Então, isso dificulta a contratação. Então, são os 3 aspectos que estão fazendo com que você, empresário, tenha dificuldade em encontrar pessoas. A tecnologia, que está propiciando a oportunidade das pessoas em ter outras opções de trabalho, o baixo nível de desemprego e a vontade das pessoas em querer ter o próprio negócio. Ô, produção, tá me ouvindo? O Carlos vai dar um corte sensacional pra sua mídia social, isso aí, hein, cara. Você manda muito bem, cara. Parabéns, viu? A gente toca vários podcasts aqui, tá muito legal esse bate-papo com você. Bacana. Aí. Ô, Carlos, mas, cara, já saindo aqui completamente do roteiro aqui. Essa semana eu tava passeando com a minha esposa, a gente tava no supermercado e não sei o nome. Uhum. Não sei o nome, tá? Tem aqueles caixas de autoatendimento. Sim. Que já não tem a figura mais do caixa ali, né? Você falou que faz todo sentido. Por exemplo, a galera tá indo dirigir Uber, né? A galera tá indo para MEI. E essa questão da IA, cara, ela vai atrapalhar, vai ajudar? Que, por exemplo, ali a gente vê uma IA ali, né? Um caixa de autoatendimento. Vai atrapalhar, vai ajudar nessa questão do recrutamento e seleção, do departamento pessoal de uma empresa? O que eu acredito que, seguindo na esteira da tecnologia, né, algumas profissões tendem a ser oferecidas pela tecnologia, como a IA, como você mesmo está pontuando. Porém, essas pessoas serão migradas para outras frentes de trabalho. Porque a sociedade, ao longo do tempo, ela vai se reorganizando. Vai se moldando. À medida que as coisas vão acontecendo, vai se reorganizando. Então, profissões que existiam antigamente, hoje não existem mais. Uhum. E tem profissões que existem hoje que amanhã não vai existir mais. Então, esse é o fluxo natural da sociedade, da evolução da sociedade, né? Então, o que as pessoas têm que fazer é se adaptar aos momentos. Então, a tecnologia também ela é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento dos negócios, o desenvolvimento da humanidade de uma forma geral, para que a gente não possa ficar estagnado no tempo, né? E muitas empresas estão partindo para ter essa solução, a tecnologia ao seu favor. E, de fato, faz muito sentido, porque reduz custo para a empresa. E as pessoas estão, de fato, migrando para outras oportunidades de trabalho. Continuando aí na questão da tecnologia, essa questão do home office que veio aí bem forte, já tinha, né, antes, mas veio bem forte aí pós-pandemia. Qual hoje é a situação da empresa? Ela prefere home office? Ela prefere a galera ali alocada na empresa? A gente sabe que, tipo assim, por exemplo, um chão de fábrica não tem como, né, cara, ser home office. Mas vamos partir para a área de tecnologia. Hoje a empresa, ela faz opção de ter a galera próxima ali ou opta pelo home office? Isso vai depender muito de alguns fatores. Por exemplo, a cultura da empresa. Como essa empresa cresceu, no que ela acredita, no que é possível. Deixa eu só fazer um gancho que acho que vai ficar até melhor o seu comentário. Eu vi uma recente pesquisa, tô falando da Google. Certo. Né?
parece que tirou o home office. Pô, galera, volta todo mundo que a gente precisa produzir mais e com o pessoal presencial a produção era maior. Faz sentido isso aí? Faz, mas depende do modelo de negócio. Tá. E o que vai fazer com que isso dê certo ou não? A cultura da empresa. Então, a depender do modelo de gestão, é o que vai fazer com que isso dê certo ou não. O segmento também influencia. Então, por exemplo, o segmento onde tem mais envolvimento com tecnologia, a tendência é que isso dê mais certo. Tá. Porque são as novas tecnologias que estão dominando. Então, as pessoas já estão, principalmente os jovens, né, estão entrando no mercado de trabalho voltados para a tecnologia. Então, um cenário diferente. E que com a tecnologia você é capaz de produzir, de ser produtivo, de trabalhar de qualquer lugar do mundo. Uhum. Então, isso é bem possível. Só que para outros negócios, pode ser que não. Porque o home office também depende muito da autodisciplina. Então, uma pessoa que ela não tem autodisciplina, dificilmente ela vai se encaixar no modelo home office, porque ela vai estar em casa e vão tocar a campainha, ela vai atender, ela vai achar que está em casa e está disponível. Ou os parentes vão achar que essa pessoa está disponível em casa. Uhum. Então, vai depender... Tá numa reunião, o cachorro vai dar uma latida. Imagina isso. Então, depende muito do modelo de negócio. Se é um modelo de negócio tradicional, como, por exemplo, contabilidade, eu acho mais difícil, porque exige, de fato, uma concentração. Se é um modelo de negócio como um vendedor interno, também acho difícil, porque ele precisa de produtividade. Mas se é um modelo de negócio mais criativo, como para marketing digital hoje em dia, e programação de programas de computador, de repente funciona melhor. Quem que vai determinar isso? O tipo do negócio e o modelo de gestão. Uhum. Legal, cara. É até um exemplo nosso aqui. Nós não somos full-time aqui dentro. Aqui. Né? Tem os prós e os contras, né? Os prós é que reduz muito o custo operacional para a empresa. Uhum. E o contra é que você pode perder produtividade. Então vai da gestão da empresa saber equilibrar, equacionar essa questão. Legal. Ô Carlos, eu acho que esse comportamento também, cara, ele vem muito da questão de gerações, né? Pessoa da minha idade para cima aí, o pessoal gosta de tomar um café, um frente a frente, gosta do presencial. Os jovens já querem um negócio mais online. E pergunta de fogo, cara. E os jovens, irmão, são comprometidos? De uma forma geral, está se criando uma cultura que não. Tá. Está se criando uma cultura que não. Tem fundamento isso? Sim, tem. Porque tem aquela famosa frase, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram pessoas fracas, e pessoas fracas geram tempos difíceis, e assim é o ciclo. Né? Então, o jovem de hoje em dia, ele não sabe o que é você ficar numa fila de um orelhão para poder fazer uma ligação. Claro. Ele não viu a construção. Você também, eu sei, você também não sabe não. Você Olha, é novinho. Já fui mais. Já fui mais jovem, né? Já fui mais jovem. Obrigado pelo novinho. Então, o jovem não sabe o que é isso. Uhum. Não sabe o que é você ter que pegar de madrugada uma fila, descer até a avenida para poder pegar um táxi. Né? Então, o jovem não sabe o que foi essa construção. Né? O jovem tem muita comodidade hoje. E essa comodidade, como eles não viram, então eles não sabem o que é a dificuldade. Então, qualquer coisa que excede isso para eles, eles têm dificuldade de aceitar. Porque eles já estão sendo com tudo pronto. Então, hoje eles têm YouTube, Spotify. Hoje, para a gente assistir um filme naquela época, a gente tinha que ir na locadora alugar um filme. Né? Você tinha que agendar, porque aquele filme que era um lançamento já estava alugado. E você tinha que devolver rebobinada a fita, você tinha que ficar lá com o dedo. Se não devolvesse no dia, tomar uma multa. Tomar multa. Então, eles não viram essa construção. Então, para eles hoje, a facilidade... coloca eles numa zona de conforto. Então, tudo que excede essa zona de conforto, para eles é difícil. Então, cabe o quê?
a nós compreendermos esse cenário, porque nós viemos antes, e nós adaptarmos a essa nova geração, a esse novo conceito. Por quê? Porque é o caminho natural da sociedade, o desenvolvimento. Uhum. A mudança de crença, a mudança de hábitos, a evolução. E a tecnologia tem propiciado a isso, né? Então, eu não diria que eles fazem de forma deliberada, mas eu diria que eles fazem de forma cultural, porque é o momento que eles vivem da sociedade, É o entende? que você falou, não viu o que rolou lá atrás, Não né, sabem disso. Entende? Uhum. Eles não sabem. Hoje tem ônibus com ar-condicionado, eles não sabem o que é pegar um ônibus e não ter ar-condicionado e abrir a janela. Uhum. Não sabem. Andar com a porta do ônibus aberta. Uhum. Eles não sabem o que é passar dificuldade de fato. Então, qualquer coisa que excede já é difícil para eles, entende? Assédio moral, que a gente sofria muito, isso aqui na época era normal, hoje em dia já não é. Uhum. Então, tudo que excede um pouco, para eles já é difícil. Então, não necessariamente que eles são preguiçosos, ou que eles são vagabundos, ou que eles não gostam de trabalhar. Mas é o contexto social que eles trabalham, que eles vivem, né? Uhum. Cara, antes de fazer uma pergunta aqui, eu vou pegar um gancho nesse comentário seu aí. Por favor. Ontem eu fui para São José dos Campos, eu vou fazer uma rodada bem legal lá, uma rodada de negócios, também com patrocínio do Sicredi, que está com a gente em todas. E a gente vai pelo Google Maps, né? Vai ouvindo, tal, não sei o quê. Aí, viu, André? André, ó, pessoal, vocês não estão vendo, mas eu tô falando com gente mesmo, viu? Não tô falando com um fantasma aí. Andréia, que tá aqui nos bastidores acompanhando o nosso amigo Carlos. Viu, André? Aí eu cheguei pra minha esposa e falei, Fia, lembra da nossa época, meu? Tinha que pegar a lista telefônica, a página amarela pra ver rua. Aí quando eu casei, Carlão, eu fui passar a lua de mel, cara, em Caraguatatuba. Naquela época nós tínhamos um Fusquinha rebaixado, uma chuva danada e aqueles dois retrovisorzinhos assim, a gente tendo que ficar lendo a lista telefone, o mapa 4 rodas, para tentar chegar lá, não tinha celular. Se tivesse o BO, tinha que parar no orelhão, você falou, olha a facilidade como é hoje, né, cara? Pois é. E mesmo assim eu me perco, viu? Mesmo com o Google Maps, me manda entrar aqui, eu entro na outra. A questão da facilidade, né, cara? Que os mais jovens têm hoje, né? Exato. E nós que viemos antes, temos que compreender isso. Então, e aí como encaixar esse jovem no mercado de trabalho mediante essa nova formato de sociedade que a gente tem hoje, né? Uhum. Baseado muito em tecnologia. Como que a gente encaixa eles ali nessa realidade? Porque também, por mais flexível que a empresa possa ser, ela tem que ter comando, ela tem que ter direção, ela tem que ter pulso, né? Só que como equilibrar isso? Então esse é o grande desafio do gestor hoje. E o gestor que souber e que fazer esse equilíbrio é aquele que vai ter maior taxa de retenção. Uhum. Porque a rotatividade das empresas também está alta. Só que está alta não porque as pessoas não querem trabalhar. A rotatividade está alta não porque as pessoas querem o Bolsa Família. A rotatividade está alta porque as pessoas não querem se sujeitar mais a assédio moral, por exemplo. Posso contar um caso, claro, um causo, como se dizia no interior? Claro. Aconteceu comigo. Lá no meu início, nos meus 20, 22 anos, tive um gestor que eu tinha medo dele. Medo do chefe. Medo mesmo. Todo tinha medo do chefe. Então, os outros eram mais tranquilos, só que eram 3 sócios, né? Ainda tem aqui, obrigado. Os outros eram mais tranquilos, mas esse era bem rígido, vamos dizer assim. Então eu tinha medo dele, então eu tinha medo de perguntar. E ele me passou uma tarefa que eu tinha que separar alguns documentos lá, só que eu nunca tinha visto aqueles documentos, então eu não sabia o que fazer com aquilo. Como que eu ia separar aqueles documentos, que eram notas fiscais. E aí, com medo de perguntar, para não tomar uma bronca, eu fiz do meu jeito. Ou seja, eu tomei escolhi a pior decisão. Né? Por mais que eu fosse tomar bronca, eu ia tomar bronca de todo jeito. Se eu fosse perguntar, ele ia me dar uma bronca. Se eu fiz errado sem perguntar, ele ia me dar uma bronca também. Só que eu fiz a escolha pela segunda opção, que foi a pior. E hoje, com a experiência, a gente sabe, não faça nada
sem perguntar. Se tiver dúvida, é melhor não fazer. Por mais que você leve bronca, mas não faça. Aham. Só que eu escolhi essa opção. Me lasquei de uma forma assim, que até hoje, tô engasgado com ele aqui. Mas foi uma opção de comando, de herói também, né? Só que, por exemplo, o pessoal de hoje não aguentar aquilo calado. Aham. Aí a sala tinha umas 10 pessoas no escritório, eu tava numa ponta, e ele tava na sala dele, que é na outra ponta. Mas quer ver, cara? Eu não sei, cara. Depende com que olhos esse seu chefe te viu. Porque naquele momento você teve atitude. Isso que é legal também. Errou, pô. Mas teve atitude Então, de fazer. Sim, só que esse é o detalhe. Se eu tivesse perguntado, por mais que ele pudesse achar, mas qualquer outra coisa, mas ainda eu ia diminuir o risco de fazer errado, porque ele ia me falar como que eu tinha que fazer. Né? Exato. E aí ele numa ponta e eu na outra, e umas 10 pessoas no escritório. Quando ele voltou do almoço, ele viu que estava feito tudo errado, que tinha separado de qualquer jeito, ele gritou assim. Por Deus do céu que ele gritou. Lá da outra ponta. Carlão, porra, você separou isso aqui igual a sua bunda. Até hoje, cara, tô com isso aqui assim. Superei. Mas, por exemplo, esse é um tipo de comportamento que acontecia antigamente, que hoje em dia não acontece mais. Uhum. Então, a galera de hoje, a juventude, não ia aceitar isso calado. Uhum. Não ia. Uhum. Entende? Eu tive uma outra supervisora também que mandou calar a boca na frente do cliente. Deu um murro na mesa e mandou calar a boca, na frente do cliente. O pessoal de hoje não vai suportar isso, entende? É falta de educação, né, cara? Então, só que assim, por um lado, não é bacana, obviamente, mas por outro, forja o ser humano. Uhum. Te deixa mais forte emocionalmente para aguentar os trancos da vida, porque a vida é puxada. Exato. Só que, por outro lado, você está indo trabalhar não para ser açoitado. Uhum. Então, tem um lado bom que deixa o ser humano mais forte, mas tem o outro lado também que você não é obrigado a ser ofendido no local de trabalho. Claro, com né? certeza que não. Então, e hoje, e o fato de hoje as pessoas não aceitarem mais esse tipo de comportamento do gestor é o que também se convenciona que as pessoas estão cheias de mimimi. Mas quem é que vai ficar aguentando um xingamento desse? Não, cara, é que eu falo pra você, acho que o problema é já a educação, né, cara? Do mas era a cultura de antigamente. Deve ser uns a cobrança assim hoje também. Sim, mas hoje, por exemplo, hoje as pessoas vão Sabe como se defender. tem mais informações. Hoje a pessoa aguentava isso também porque ela tinha medo de perder o emprego. Hoje a pessoa não tem mais o medo de perder o emprego porque ela sabe que se ela for mandada embora ali, ela vai para o aplicativo na tarde. Se for mandada embora de manhã, à tarde ela está no aplicativo. Então, ou seja, ela não vai perder a renda. Ela não vai passar necessidade. Entende? E falando em aplicativo, você sabia que os aplicativos de refeição estão financiando até a bicicleta para os entregadores? Cara, eu fiquei sabendo que estão financiando até carro para os Uber também. Então, tem tudo isso. Então, ou seja, você não precisa ficar se sujeitando a isso. Exato. E aí o gestor que não tem essa compreensão, ele acha que as pessoas são mimizentas. Entende? Você, gestor, que ainda acha que as pessoas são mimizentas, que não aguenta a cobrança, você precisa parar, rever os seus processos internos e ver até onde você pode melhorar ou até qual parte do processo é de sua responsabilidade. Porque não necessariamente ou obrigatoriamente as pessoas são mimizentas. Porque a pessoa sai de casa para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, não para ser açoitada. Né? E hoje as pessoas têm outras possibilidades de trabalho. Então ela não vai ficar na sua empresa aguentando esse tipo de tratamento com medo de perder o emprego como se fazia antigamente. Eu acho que é isso que eu gosto muito, cara, como eu sou apaixonado por negócios, a economia aberta, várias oportunidades, eu acho muito legal isso daí. Mas pegando esse gancho ainda, voltando um pouquinho mais aqui para recursos humanos, pegando esse gancho de idade. Perfeito. Cara, tá complicado hoje pra galera acima dos 40, 50. Me fala um pouquinho sobre isso daí. Olha, muito bom você ter abordado esse ponto. Eu diria que seria 50%. Por quê? Que existe o preconceito contra esse pessoal. Existe, isso é fato. Caramba. Isso é fato, existe. Isso é fato. Só que
por outro lado, por alguns casos serem de fato mimimi das pessoas, dos mais jovens, então os negócios mais tradicionais, como por exemplo o escritório de advocacia, escritório de contabilidade, né, algo mais burocrático, esses modelos de negócio, eles têm preferido o perfil de pessoas 40 a mais, 50 a mais. Carlos, eu já ouvi isso de empresários, cara. Eu já ouvi Exato. que fala que essa galera é muito mais comprometida com a Exatamente. empresa. Porque é esse pessoal que aguentou o assédio moral lá atrás, porque tinha medo de perder o emprego, então aprendeu a ter casca dura, aprendeu a aguentar o tranco. E esses modelos de negócios mais burocráticos, mais tradicionais, são os que absorvem melhor esse público. Só que numa startup, já é um modelo de negócio diferente. Uhum. Então, e aí no caso, quem tem que se adaptar é a pessoa que é 40 a mais, 50 a mais, a esse modelo mais leve de negócio, com mudanças mais rápidas, com tomadas de decisões mais rápidas, com a valorização da criatividade. Então aí o 40 a mais, 50 a mais que tem que se adaptar a esses modelos novos de negócio, como startups, por exemplo. Só que, ainda assim, há alguns preconceitos com a idade, porque muitos olham para as pessoas que têm... E eu tô falando 40 a mais, tá? Tá. Não tô falando 50, já 40. Tá bom. Porque eu já ouvi de cliente que a pessoa com mais de 40 anos não enxerga direito. Eu já ouvi. Eu quero contratar essa galera aí. E não é meme, tá? Eu ouvi sim. Eu ouvi isso sim. Então, assim, pensar assim é ter uma visão muito restrita da realidade. Porque você trata uma situação particular, ou seja, a exceção, e você trata como regra. Uhum. É de uma ignorância de saltar os olhos. Então, o gestor que ele não se abre para as possibilidades, ele não se abre para as oportunidades, ele tende a atrasar o crescimento do negócio dele. Uhum. Então, ele tem que... Só que assim, não dá para você também contratar aleatoriamente. O gestor ele precisa planejar. E é isso que as empresas não fazem. Toda contratação precisa ser planejada. Não pode ser aleatória. Você não pode esperar um funcionário pedir demissão para você pensar na contratação. Porque até você encontrar aquele perfil que vai se encaixar com a cultura da sua empresa, pode demorar algum tempo. Então todo planejamento é bem-vindo. Então a empresa precisa ter planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Ela precisa ter estrutura para, caso alguém peça demissão repentinamente, de distribuir aquelas tarefas para ter fôlego para poder repor essa posição. Ela precisa pensar qual é a cultura da empresa dela para trazer uma pessoa que se adapte a esse momento. Então, se é uma empresa com uma cultura mais tradicional, então uma pessoa 40 a mais, 50 a mais vai performar bem. Se é uma cultura de um negócio mais moderno, uma pessoa jovem que está estudando tecnologia pode performar melhor. Então não dá para contratar um em cima do outro sem critério, apenas por preencher a vaga, sabe? Vem aqui trabalhar, você que está passando aí na porta do meu negócio, vem aqui que eu estou precisando contratar. E é isso que muitos fazem, né? Então, por exemplo, supermercado, comércios de varejo, lojas de material de construção. Geralmente, esses gestores, eles contratam por contratar. Eles não contratam planejando. Ou seja, o que esse colaborador tem que trazer de retorno para a empresa? Não, apenas vai lá que faz isso aqui que já está bom. Então é aí que é onde eles também encontram dificuldade. Exatamente, exatamente. Literalmente. Exatamente. Então, o gestor compreender que ele precisa de uma assessoria para pensar estrategicamente a contratação de novos colaboradores vai fazer ele ganhar tempo, reduzir custo e ganhar saúde. Porque o estresse adoece. Ô, Carlos, eu gosto muito dessa questão, cara, da autoridade, tá? E gosto muito de negócios nichados também.
A C Santos, ela atua nas duas linhas do campo, na ponta esquerda e na direita, por exemplo. Ela atende o varejo e atende a galera de startup, atende os dois perfis de empresas? Então, com a construção da minha carreira, que eu pude passar por multinacionais, por startup, em sala de aula, em modelos mais tradicionais, em modelos mais modernos, então isso nos possibilita entender de negócio. Legal, cara. E isso nos capacita também a ser flexíveis, a compreender o momento de cada negócio, a compreender a cultura de cada negócio e a gente se adaptar a ele, se adaptar àquela necessidade. Uhum. Entende? Então, uma das nossas características é a adaptação, a moldar para a necessidade do cliente. Então, se ele precisa de um colaborador que seja mais contributivo à empresa, mais criativo, que vai trazer mais resultados, que vai trazer mais ideias, que vai propor melhor, a gente vai em busca desse perfil. Se ele precisa de uma posição mais mecanizada, a gente também vai em busca desse perfil. Porque são anseios diferentes das pessoas. Tem aquelas pessoas que têm aspirações, anseiam crescer profissionalmente. Tem aquelas pessoas que não. Que elas só querem ter um trabalho que traga para ela uma segurança e ir para casa e viver a vida tranquilamente. Uhum. E aí, como que você vai colocar numa empresa que exige das pessoas que ela cresça, que ela estude, que ela se desenvolva, uma pessoa que não tem isso como propósito? E aí é onde não vai dar certo. Uhum. Então a gente faz toda essa avaliação de propósito. A gente avalia o propósito das pessoas para que conjumine com o propósito da empresa. Então, se é uma empresa que está em crescimento, então elas precisam de pessoas que vão ser mais proativas. Se é uma pessoa se é uma empresa que está estagnada, que o dono também chegou num patamar que para ele está confortável, então nós vamos em busca de um perfil mais confortável também. Porque senão, justamente é aí que dá o conflito e é aí que a empresa não consegue contratar. E aí começa a reclamar. Brasileiro é vagabundo, brasileiro não gosta de trabalhar, brasileiro não sei o quê, é mimizento. Por quê? Não tem processo. Legal, pô, legal essa questão de processo. Ô Carlos, que a produção também me passou aqui, cara, e me causou até um certo espanto, é que um dos diferenciais aí da C Santos Consultoria é a questão do inglês. Eu pensei que fosse quase algo obrigatório nessas empresas de recrutamento e seleção. Cara, parabéns, parece que não é, né? Parabéns, cara. Legal. Atualmente, no Brasil, são muito poucas as pessoas que falam inglês. Por quê? De fato, é penoso. É penoso. Se você for em qualquer escola, os módulos iniciantes, básico 2, intermediário 1 ali, você vai ver turmas a rodo. Você vai ver turmas assim, diversos horários, você tem várias possibilidades. Mas quando você vai para o nível avançado, aí você já começa a ter dificuldade de encontrar disponibilidade de horário, porque não tem pessoas para preencher. Porque chegar num nível avançado de falar inglês precisa de muita persistência, precisa saber muito o que quer da vida. É um investimento que a pessoa está apostando e ela tem a certeza que aquilo vai trazer de retorno para ela. Legal, gostei. Investimento, né, investimento, cara? Não é custo, não. Exatamente. E durante o percurso, as pessoas vão vendo que não era bem isso que eu queria, não era bem isso. Aí vão desistindo. Só que quem chega no final de falar com propriedade a língua inglesa se destaca no mercado de trabalho, né? Então, para a mesma vaga, por exemplo, analista administrativo. Se há a mesma vaga, analista administrativo, só que analista administrativo bilíngue, de cara são 30% a mais de salário, em média. De cara. Porque você fez esse investimento, apostou. Então, nada mais justo, obviamente, de vocês ter o retorno disso. Então, como são muito poucas as pessoas que falam inglês, então a gente consegue entender isso como um diferencial. Então, empresas que têm operações fora do país, empresas de importação e exportação, multinacionais, empresas do exterior que estão querendo abrir filiais aqui no nosso país,
ela pode e deve contar com a C Santos. Carlos, cara, obrigado pela sua presença. Obrigado mesmo. A gente fica tão feliz quando o pessoal vem visitar nossa casinha, como a gente costuma falar aqui, né? Obrigado, viu, André? O André falou obrigado aí, pessoal. Cara, você acha que faltou alguma coisa a gente comentar aqui? Pra galera da rodada de negócio saber o que você vai levar para lá? Você acha que faltou alguma pergunta? Que você queira complementar alguma coisa? Cara, fica à vontade. Olha, eu acredito que seria promover a consciência do empresariado que uma consultoria em recursos humanos especializada em recrutamento e seleção, ela não é um custo, ela é um investimento que vai trazer para o empresariado redução de tempo nos processos internos, tirar dele certas burocracias para que ele fique mais solto para ir em busca do negócio, ter processo assertivo de recrutamento e seleção para colocar a pessoa certa no local certo, para que justamente ele economize também a saúde dele, a saúde emocional. Então a proposta, a ideia seria conscientizar o empresariado que uma consultoria em recursos humanos vai ajudar ele a ganhar tempo, reduzir custo e melhorar a saúde. Legal, Carlos, meu xará, meu irmão, obrigado. Vocês estão assistindo a gente também, obrigado aí. O Carlão vai estar com a gente lá no dia 31 de março na rodada de negócios da Moca. E como eu sempre encerro o nosso podcast, a gente se vê no próximo vídeo.